Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais uma lição da Escola Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. Iremos apresentar mais uma aula. Hoje falaremos sobre a lição de número 12, com o tema O Evangelismo e as Armas Espirituais. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui para ensinar e falar da Tua Palavra. Abençoe minha vida, Pai, abençoe aqueles que vão ouvir, Senhor, essa aula da Escola Dominical, dê sabedoria, orientação, discernimento e que Seu Espírito Santo possa nos dar revelação, possa nos abençoar a cada dia. Isso nós te pedimos, nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E temos um texto básico, o livro de Atos 16, 1, 10. E o Espírito Santo chama homens e mulheres para missões específicas, mas vai com eles a missão. No item 1 da nossa revista, nós temos o chamado, é o título. E a palavra evangelho é uma das mais importantes que estão relacionadas ao cristianismo. Seu significado aponta para sua origem, o evangelho de Deus e o seu Filho, conduzido por meio do seu Espírito Santo, conforme Romanos 1, de 1 e 9, e 1 Tessalonicenses, de 1 a 5. Todos nós recebemos um chamado ao anúncio do evangelho, seja em casa, no colégio ou em círculo de amizade. O chamado missionário é algo inerente a todo cristão e pode ser desenvolvido tanto em lugares afastados como localmente. Então, o que deixa bem importante nessa questão do evangelismo é que só podemos fazer a obra de Deus, ou evangelizar, através do Espírito Santo, porque Ele que abre-nos o interesse, é Ele que nos conduz, é Ele que vai à frente quando estamos fazendo a obra do Senhor. Uma linda passagem bíblica nesse sentido, que diz que o Senhor abriu o seu coração para atender as coisas de Paulo. Paulo dizia, melhor dizendo, o evangelista precisava de ajuda e sem que não haverá resultado. Nota-se, mais uma vez, que o Espírito Santo trabalha no entendimento das pessoas. Tá? Então, a gente aqui vê que para haver continuidade na Igreja de Jesus, o Espírito Santo continua vocacionando pessoas para realizar essa obra. Nós temos como passagem lá em Mateus 28, 19 e 20. Podemos ver ainda que no item 2 da revista fala sobre a capacitação, que o Espírito Santo opera sobre a igreja desde o dia de Pentecostes, conforme Atos 2, 1, 4. Quando foi derramado sobre os cristãos, e a partir deste evento, ele tem auxiliado na instrução, conforme Atos 2, 14 e 41. Nos milagres, conforme Atos 5, 12 e 16. No batismo, conforme Atos 10, 44 a 48. E principalmente na expansão do Evangelho por todo o mundo, conforme Atos 13, 1, 5. O detalhe é que a compreensão das Escrituras, ela precisa do Espírito Santo nas nossas vidas para que as pessoas venham a ter essa capacidade para crer nas Escrituras. Não há evangelização e muito menos evangelismo sem o trabalho da Palavra de Deus. Em Lucas 24, 45, Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreender a Escritura. Essa compreensão precisa vir. Enfatizo este assunto porque há muita gente trabalhando no evangelismo meramente emocional. E a emoção não é tudo. A razão precisa estar presente no processo. No item 2.1, fala da capacitação dos apóstolos.
que diz que a obra missionária requer um preparo de Jesus. Por exemplo, preparou-se por 30 anos para desenvolver um ministério de 3 anos apenas. Paulo não saiu a pregar o Evangelho logo após sua conversão. Ele estudou por muitos anos até chegar à sua maturidade cristã. No item 2.2, fala-se a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos tinha como base os ensinos de Cristo. Portanto, observando a vida daqueles homens, chegamos à conclusão que o missionário deve ser alguém que teve uma experiência pessoal com os ensinos de Jesus, entende-os claramente e é capaz de dissertar a respeito dele. Temos que entender que nós somos apenas instrumentos de Deus para a sua obra, porque o trabalho de persuasão, como em João 16, 7, 11, lemos que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, no processo de persuasão, não vale a mera técnica do ser humano. Por argumentos humanos, por exemplo, jamais alguém convencerá de que é pecador. A alegação mais comum é todo mundo faz assim, ou isto é aceito pela sociedade. Mas quando o Espírito Santo toca na mente do pecador, aí ele chora os seus pecados. Nesse processo, o Espírito Santo trabalha dos dois lados. O lado do evangelista, tanto-lhe a maneira como argumentar, e no pecador, ajudando-o a decodificar as mensagens e quebrantar-se pela convicção de seus pecados. Se somos chamados para pregar com tanta urgência e com tanta profunda motivação, é injustificável que haja mais de 4.000 povos não alcançados no mundo e mais de 1.800 línguas sem a palavra de Deus. É injustificável que haja mais de 100 etnias indígenas no Brasil sem presença missionária, cerca de 10.000 comunidades ribeirinhas e dos 2.000 quilombolas e 6.000 assentamentos sertanejos sem uma igreja evangélica. É também injustificável mais de 700.000 ciganos não evangelizados e há menos de 1% de surdos que, declarando crente em Cristo em nosso país. É injustificável a presença de dezenas de milhares de imigrantes entre nós, sem existência e sem conhecimento do Evangelho, bem como tantos hippies em nossa cidade ainda não evangelizados. Isso está no livro, no artigo O Espírito Santo em Missões, de Ronaldo Lindório. No item 3, o título, O Anúncio da Verdade. O Evangelho tem um maravilhoso poder de iluminar o coração de quem vive nele, pois sua mensagem contém a verdade e orienta-nos a viver em conformidade com aquilo que agrada a Deus. Assim, o Espírito Santo age em nossa vida, convencendo de que necessitamos deste Evangelho para conseguirmos viver de acordo com os princípios cristãos. Porque quando nós evangelizamos, como a gente fala da palavra de Deus, nós estamos sendo edificados. Porque, na verdade, muitas pessoas falam assim, mas eu não sei evangelizar. Eu não sei pregar a palavra de Deus. É claro que pregar a palavra de Deus, normalmente, é atribuição do pastor. Agora, o que acontece? Nós podemos falar de Cristo. Não precisa você pregar, mas você pode dar o seu testemunho, falar que Jesus é maravilhoso, contar alguma experiência com Jesus, contar algum milagre de Jesus, porque não tem nenhuma pessoa que possa dizer, de fato, se é cristã, que não teve uma experiência com Deus, nem alguma oração que não foi respondida. Então, tudo isso, nós precisamos estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, para que também nós estejamos capacitados para falar
àquelas pessoas. Porque muitas vezes as pessoas que são incrédulas, e a gente vai falar de Jesus, e elas às vezes vêm com algumas perguntas que nós precisamos ter um conhecimento da palavra para que possamos, através desse conhecimento, responder dentro da palavra aquilo que a pessoa precisa ouvir. Por isso que também tem um outro fator muito importante, é que as pessoas, elas precisam conhecer a verdade. E conforme está em João 8,32, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Deus desta era, o diabo, tenta nos impedir de perceber a luz do Evangelho e a glória de Cristo. Por isso o Espírito Santo trabalha em favor da igreja, a fim de poder ajudar os perdidos a encontrarem Jesus. Afinal, o Evangelho é a verdade. Pelo exercício da fé e pela ação intercessora do Espírito Santo, exercer um papel de libertador. Por isso é importante pregar a palavra da verdade, a palavra de Deus, porque através da verdade as pessoas vão se libertar. Através da verdade que é Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quero acrescentar também que o Evangelho tem o poder de nos trazer esperança, e a sua mensagem renova nossos ânimos, conforme Romanos 15, 4 e 13. Irmãos, falamos que o título da lição seria o evangelismo e as armas espirituais. Qual é a maior arma do evangelista ou do cristão? É a oração. É através da oração que nós podemos mover a mão de Deus. É através da oração que devemos buscar o revestimento da armadura de Deus para levar sua palavra aos perdidos. Paulo relata que, além de estarmos preparados para resistir às investidas do diabo, precisamos da armadura para anunciar o Evangelho e aos que não o conhecem. Eu tenho muita experiência nessa questão da oração. Eu tive um amigo, há uns tempos atrás, que ele trabalhava comigo, e ele não era crente. Ele até, embora ele tinha uma namorada que era filha de pastor, mas ele não acreditava em Deus, ele não buscava Deus. E eu, conversando com ele e falando da palavra de Deus, até que um dia ele veio a se converter. Mas para isso, eu tive momentos e momentos de oração intercedendo por ele. E Deus, graças a Deus, me deu a palavra certa na hora certa, porque eu me lembro que ele gostava dessa moça, no qual o pai era inclusive pastor, e acontece que ela não queria casar com ele. Então um dia ele chegou para mim e falou assim, Sérgio, por que ela parece tanto que gosta de mim, mas acontece que ela não quer casar comigo, ela não quer nem ficar noiva. Eu falei, vem cá, ela é evangélica? Ele falou, sim, ela é filha de pastor. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Normalmente a Bíblia fala, vou ser sincera contigo, que o crente ele não pode ter comunhão com o incrédulo. E talvez o problema dela é a questão que você não é crente. Até por ela ser filha de pastor, naturalmente ela não vai querer casar com uma pessoa que não seja da sua mesma crença. Ele ficou assim meio chateado comigo, mas eu falei com moderação, comecei a orar por ele, explicar que ele podia se converter, mas eu me lembro que um dia eu cheguei para ele e falei assim, Carlos, olha só, não aceita Jesus, não seja um homem crente só mesmo para casar com ela, porque Deus vai te cobrar. Você primeiro vai ter que se converter, aí sim eu acredito que ela vai casar. Nessa oportunidade, eu estava na Igreja Evangélica Congregacional Alto Encantado e eu convidei ele para ir na minha igreja. E ele foi. Olha que ele morava em São Gonçalo e Niterói. Ocorre que ele, daquele dia,
que ele foi na minha igreja, o mesmo dia ele foi na frente. Mas mesmo assim, ele depois, posteriormente, ele falou para mim que não foi aquele dia da conversão. Ele foi se converter verdadeiramente numa igreja congregacional lá em São Gonçalo. E interessante que a esposa dele, que inclusive ela está na Assembleia de Deus, ela acabou casando com ele na Assembleia de Deus, até porque o pai era pastor. Mas interessante que o Carlos, ele cumpriu aquilo que eu falei, não case apenas por causa dela, ou melhor, não aceite Jesus para casar com ela apenas porque você quer casar. E acontece que até hoje, isso já tem mais de 20 anos, até hoje o Carlos é evangélico. E depois disso, o pai dele foi alcançado, a mãe dele foi alcançada, a irmã foi alcançada. O único que eu sei que não tinha alcançado até a última vez que eu estive com ele foi o irmão. Mas mesmo assim, nós estávamos orando por ele. Então o que acontece? Eu estou contando essa história para dizer que o evangelismo, a questão de você falar de Jesus, a questão de você orar, porque eu me lembro que eu orava muito por ele. E não foi assim rápido, entendeu? Foi uma coisa que demorou talvez 1 ano e tal para ele se converter. Mas eu tenho uma outra experiência, que eu tive uma amiga. E essa amiga, eu orei 14 anos para ela se converter. E ela está convertida até hoje. Isso também já tem um bom tempo. E eu venho orando por certas pessoas, porque eu vejo que muitas vezes, se nós mesmo falando a palavra de Deus para a pessoa, mas antecedente não estiver orando, naturalmente ela não vai ser impactada pela palavra. Então a gente tem que preparar a pessoa através já da nossa oração. Por isso que a oração é muito importante nessa questão de você evangelizar. Quando você for evangelizar uma pessoa, comece a orar por ela, antes de você até evangelizar. Se você tem algum colega de trabalho, ou algum colega da faculdade, ou algum parente, antes de você falar de Jesus, comece a orar por essa pessoa, porque isso vai surgir um grande efeito na vida dela. Eu ainda digo que a oração é algo que move a igreja paralelamente à exposição bíblica que é a oração. Jesus Cristo não era um idealista ou demagogo, era prático e realista. E certa vez ele disse aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, conforme Mateus 9, 37 e 38. Olha só, Jesus está pedindo para que seus discípulos, orem por trabalhadores, orem para pessoas, para que essas pessoas venham fazer a obra de Deus. Então a gente vê que não é só na questão do evangelismo, mas na questão até evangelizar, melhor dizendo, é na questão de a pessoa ser capaz, para fazer a obra de Deus, tem que ter oração, temos que orar, a igreja tem que estar sempre em oração. Em 1 Coríntios 9,16 diz: é uma obrigação pregar o evangelho. Meu prezado e minha prezada, você deve estar falando ou pensando: eu não sei pregar. Mas se você sabe falar, então você pode testemunhar o que você estará pregando, correto? Eu quero também deixar uma mensagem que precisamos revestirmos de toda a armadura de Deus, colocamos a natureza de Cristo Jesus na sua identidade. Concordamos totalmente com seu domínio sobre nós e vestimos-nos espiritualmente, da cabeça aos pés, por dentro e por fora, com a sua presença e com seu poder.
estas virtudes não são sinais do nosso poder ou de nossa autoridade espirituais. Uma vez disso, são um reconhecimento do poder da autoridade de Cristo. Para isso, não podemos ficar apenas no conhecimento das armas espirituais. Devemos usá-la, a fim de podermos lutar e resistir e vencer a guerra contra o diabo, seus demônios e o pecado, que tão de perto nos rodeia, conforme Hebreus 12:1. Então, o que acontece? Qual é a maior arma nossa? É a oração, é a leitura da palavra, a fé, porque é aquele detalhe, quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais vai aumentar a nossa fé. E nós temos uma esperança que é em Cristo Jesus, pela salvação eterna. E nós queremos que as almas, as vidas, que tanto gostamos, nossos parentes, familiares, amigos, e nós queremos que elas sejam salvas. Então é preciso orar, é preciso evangelizar, é preciso estar lendo a palavra, para na hora a gente podermos, como Jesus venceu a tentação, a gente usarmos a palavra de Deus, através do conhecimento dela, para repreender toda a força maligna. Isso que nós devemos fazermos a cada dia, tanto orarmos, como também ler a palavra de Deus. E passando para a conclusão, eu quero dizer que apesar de todos os empates travados no decorrer dos séculos, a Igreja de Deus prossegue vitoriosa e na sua marcha pela programação do Evangelho da Paz. E há vários motivos para realizarmos a obra missionária. Um deles é a ordem de Jesus: pregai a todos até os confins do mundo. E a outra é a volta de Jesus, porque está próximo. Maranata, a hora vem Jesus. E a terceira é a paixão pelas almas. Nós, se não temos esse amor pelas almas, nós temos que pedir a Deus para que nos dê esse amor pelas almas. Porque é assim que Deus, através de seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz e ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos, essa paixão de Cristo, esse favor imerecido que Deus nos concedeu através de seu Filho, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme João 3,16. Então, isso é nós reconhecermos esse sacrifício e fazermos o mínimo que podemos fazer, é falar de Jesus para as pessoas, é evangelizar as pessoas, para que essas almas sejam salvas e tenham a vida eterna. E para encerrarmos, vamos orar agradecendo a Deus e pedindo a bênção ao Senhor. Deus e Pai, louvado e glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por mais essa aula. Agora eu quero pedir por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai, se ela não tem uma experiência contigo ainda, Pai, que o Senhor toque no coração, que venha libertar, Senhor, salvar, curar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E que essa palavra, Senhor, seja edificante para as nossas vidas, Pai. Que o Seu Santo Espírito possa nos falar aos nossos corações e possa nos livrar de todo mal. É que nós te pedimos, te louvamos em nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. E até a próxima aula. E um abraço a todos e fiquem na paz. Amém.